Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, caríssimos amigos, nós entramos hoje no tempo da paixão, ou seja, é este tempo que nos prepara na liturgia, pela sobriedade, pelo aumento da nossa austeridade, da nossa penitência, a nos unirmos e a contemplar o início da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Um católico realmente interessado da sua quaresma, lê o Evangelho todos os dias, medita este caminho de nosso Senhor rumo a Jerusalém para entregar a sua vida. Lá no início da quaresma nós ouvimos nosso Senhor dizer: eis que nós subimos a Jerusalém, o Filho do Homem morrerá, será entregue, mas ao terceiro dia ressuscitará. Lá no início da quaresma, Jesus já dizia o que ele faria. Então, nós acompanhamos durante todo esse tempo nosso Senhor subir ao Calvário, nosso Senhor subir a Jerusalém para morrer. E está chegando esse momento. Os evangelhos estão, aqueles que acompanham, que se preocupam de alimentar a sua vida espiritual com o evangelho que a igreja propõe, percebem que as coisas estão ficando tensas. Os fatos são de mais e mais tensos. Por isso, também a liturgia da igreja vai acompanhar essa tensão que está precedendo a morte de Nosso Senhor. Faltam pouquíssimos dias para a Páscoa, para a Sexta-feira Santa, e a liturgia se torna cada vez mais tensa, cada vez mais sóbria, cada vez mais penitente. Nós temos essa belíssima tradição de, no primeiro domingo da Paixão, hoje, já velar a cruz, as imagens dos nossos altares, das nossas igrejas. Está tudo velado, a beleza aos poucos vai desaparecendo, vai ficando escondida atrás da penitência. Assim como o Filho do Homem vai se desfigurando na paixão, de tal modo que não tinha prazer em vê-lo, diz o profeta Isaías. Aos poucos a nossa liturgia vai se tornando sóbria. A partir de hoje, não só não há mais o glória e nem o aleluia daquele início da quaresma que foi retirado, mas também já não há mais as orações ao pé do altar. O salmo da alegria, subo ao altar de Deus, ó Deus que é a alegria da minha juventude. Já não dizemos mais isso e não diremos mais até o sábado santo. Já se tira o glória ao Pai da missa e do breviário, já não se dá mais o louvor de alegria à Santíssima Trindade. É tudo a penitência. É agora essa tensão. E essa tensão na vida de Nosso Senhor se tornou muito evidente na sexta-feira, na missa da sexta-feira, quando Nosso Senhor opera um milagre. E é este milagre que vai ser o motivo pelo qual os judeus decidem matar Nosso Senhor. É quando ele vai ressuscitar Lázaro. Porque Jesus fez diversas coisas durante os 3 anos que pregou o Evangelho. Nosso Senhor fez diversos milagres, fez diversas coisas, foi atraindo uma multidão. Mas eis que agora há alguém que, depois de 3 dias morto num túmulo, pode testemunhar, pode falar, pode dizer, pode ser convicção, pode ser testemunho daquilo que aconteceu. Ou seja, Lázaro, que havia morrido, ressuscita. Nosso Senhor ressuscita Lázaro, seu amigo. E ressuscitando Lázaro, Nosso Senhor prova a sua divindade. Se os judeus até então temiam não saber bem quem era o Cristo, quem era Nosso Senhor, agora já não há mais dúvidas. Agora já não há mais dúvidas de que Nosso Senhor veio instaurar um reino completamente diferente daquele que os judeus pensavam. Acabou essa ideia política de um reino político de Nosso Senhor favorecendo uma casta de um povo. Não. Agora Nosso Senhor Jesus Cristo vem provar que Ele é o Messias para todas as nações. Vem provar que Ele veio revelar a imagem do Pai a toda a gente, e não somente a um povo, e não favorizar apenas uma classe, mas alcançar a salvação a todas as pessoas. E isso incomodou os judeus, que não percebiam o seu lugar neste plano, que não queriam este plano de Deus. E, vendo Nosso Senhor ressuscitar Lázaro, decidem então matá-lo. Porque era uma grande prova, era um grande testemunho da divindade de Nosso Senhor, que Ele era realmente Deus.
que ele era realmente um grande entre o povo, não simplesmente um homem qualquer, mas era verdadeiramente o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então os judeus se incomodam disso e decidem matar nosso Senhor. E o evangelho de hoje, Jesus então ele sai e se esconde. E vai, porque ainda não era chegada a sua hora, se esconde dos judeus e se retira para não morrer. E hoje o evangelho de nosso Senhor é mais tenso porque Jesus assume essa briga. Agora, de uma vez por todas, chegou a hora de assumir a briga. E Nosso Senhor vai assumir essa briga. Agora, Nosso Senhor vai dizer claramente as coisas. Porque, certo de que os judeus já sabiam quem ele era, Nosso Senhor não tem mais medo nem necessidade de dizer isso aos poucos. Agora ele vai dizer de coisa clara, as coisas claras. Ele é acusado de ter um demônio, nós vimos no Evangelho, os judeus dizem, tu tens um demônio em ti. Porque tu dizes já ter visto Abraão, não tens nem 50 anos, tu dizes que quem acredita em ti nunca verá a morte, e portanto os nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, morreram, os profetas morreram. Acaso tu és maior que Abraão? A tua doutrina é maior do que aquela revelada até aqui? E Jesus diz, eu não tenho um demônio em mim, eu conheço o Pai, foi Ele que me enviou. Então Jesus se apresenta como o enviado de Deus, as coisas estão claras, Ele é o Messias. E isso é magnífico nesse momento em que os judeus dizem, tu não tens nem 50 anos e dizes ter visto Abraão. E a palavra que nosso Senhor utiliza é ego eimi. Antes que Abraão existisse, eu sou, ego sum. Exatamente como Deus, quando se revela a Moisés na sarça ardente, quando Moisés pergunta qual é o seu nome, e Deus responde, eu sou aquele que sou, eu sou. Aqui Jesus responde exatamente a mesma coisa. Eu sou, antes de Abraão, eu sou. Ele revela o seu nome, ele é Deus. Agora já não há mais dúvida nenhuma, ele se revelou, ele é Deus, ele é o Messias. E os judeus, irritados, buscam pedras para matar nosso Senhor. Então agora, a partir deste domingo, nós vamos seguir estes fatos, dentre os quais vem da convicção dos judeus de que eles matarão Jesus Cristo. Eles matarão Jesus de Nazaré. Agora farão assembleias para decidir como, agora farão reuniões para saber de que maneira, vão contatar Judas, vão falar com os apóstolos, vão buscar alguém que entregue nosso Senhor. Agora, a partir de agora, toda a liturgia da igreja vai seguir essa tensão que tem entre os judeus que buscam matar nosso Senhor. E justamente, algo que serve para a nossa meditação nesse dia de hoje, nessa liturgia, é esta frase que nosso Senhor diz. Se eu vos digo a verdade, por que não acreditais em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E Jesus diz, eu digo a verdade. Eu sou Deus. Por que vocês não acreditam em mim? Nosso Senhor provou durante toda a sua vida, durante 3 anos de pregação, que Ele era Deus. Por que as pessoas não acreditam nele? Por que os chefes do povo, dos judeus, não acreditam em Nosso Senhor? O que Ele fez para não ser acreditado? Ele deu testemunho do que fez. E por que não acreditam nele? Quando Nosso Senhor vai ser condenado, Ele vai dizer diante de todos, muitas obras boas eu fiz diante de vós. Por qual delas quereis me condenar? Por que motivo os judeus condenaram Nosso Senhor? Por que não acreditaram nele? De todos os milagres, de todas as curas, da vista, a cura da vista para o cego, da audição para o surdo, do fato de caminhar para os coxos, do anúncio do reino de Deus aos pobres, qual dessas obras, qual desses milagres foi o motivo da condenação de Nosso Senhor? Esta é a pergunta que Nosso Senhor faz no Evangelho de hoje. Se eu digo a verdade, por que não acreditais em mim? Se eu fiz as obras boas, fiz milagres e fiz em nome de Deus, por qual delas quereis me condenar? Nós vamos ouvir, cantar, na Sexta-feira Santa, os impropérios, ou seja, as reclamações, as lamentações de Jesus
E elas dirão assim, são muito bonitas: povo meu, o que eu te fiz? No que eu te atrapalhei? Respondei-me. Foi porque eu te tirei do Egito? Foi por isso, porque eu te tirei do Egito, que tu levantastes uma cruz para o teu Salvador? Foi porque eu te guiei pelo deserto durante 40 anos, porque eu te alimentei com maná e te introduzi numa terra ótima. Foi por isso que preparastes uma cruz para o teu Salvador? O que mais eu poderia te fazer que eu não fiz? Fui eu quem te plantou como a mais formosa das vinhas, e tu só me deste amargor. Minha sede me instigaste com vinagre, e com uma lança transpassaste o lado do teu Salvador. Eu, por amor de ti, flagelei o Egito, e tu entregaste-me à morte depois de me flagelares. Eu te tirei do Egito, coloquei no mar, afundei no mar Faraó, no mar vermelho, e tu me entregastes aos príncipes dos sacerdotes. Em tua frente eu abri o mar, e tu me abristes com uma lança o meu coração. Eu fui adiante de ti numa coluna de nuvem, e tu conduziste-me ao pretório de Pilatos. Eu alimentei-te com maná no deserto, e tu feriste-me com bofetadas e açoites. Eu dei-te a beber do rochedo a água salvadora, e tu deste-me a beber fel e vinagre. Eu, por amor de ti, feri os reis de Canaã, e tu feriste minha cabeça com uma cana. Eu dei-te o cetro real, e tu colocaste na minha cabeça uma coroa de espinhos. Eu te levantei com grandeza e poder, e tu suspendeste-me no patíbulo da cruz. Por qual destas obras nosso Senhor é condenado? Se ele diz a verdade, por que não acreditamos nele? E façamos para a nossa vida, essas palavras de nosso Senhor. Olhemos para a nossa vida nesse tempo de quaresma que ainda falta. Por qual das boas obras de Deus em nossas vidas nós o condenaremos? De que maneira nós temos retribuído o amor de Deus? Deus nos retirou da imundície do mundo. Seria por esse motivo que nós não respondemos com tanto amor? Deus nos livra a cada instante de pecados maiores, de misérias maiores, de ofensas maiores, de desgraças maiores em nossa vida. Seria por esse motivo que nós adiamos a nossa conversão. Vejamos a nossa vida e o quanto Deus fez por nós. E por qual dessas obras boas que Ele fez em nós, nós continuamos respondendo com tanta ingratidão? Essa é a pergunta que Deus faz. Se eu digo a verdade, por que vocês não acreditam em mim? Por que não abandonam de vez a vida que levam? Por que não deixam de vez a tibieza? Por que não deixam de vez a procrastinação? Por que não deixam de vez a frieza do coração? Se nosso Senhor só operou coisas boas em nossa vida, por que nós não nos convertemos ainda de vez? Por que ainda preferimos voltar ao pecado? Por que ainda vivemos presos ao nosso passado pecaminoso? Por que ainda vivemos como se Deus, na verdade, nunca tivesse feito graça nenhuma em nossa vida? Por qual dessas obras boas que Deus operou em nós, nós o condenaremos? Vejamos Judas. Recebeu tudo de nosso Senhor. Recebeu o episcopado. Seria um dos chefes da tribo de Israel, julgaria Israel. Recebeu a amizade de nosso Senhor, o ensinamento, conviveu com Cristo. E mesmo assim, exatamente por isso, traiu Jesus. Porque Jesus só fez o que era bom para ele. E nós, trairemos nosso Senhor? Seremos nós ingratos? Seremos nós também parte dessa multidão de judeus que a partir de agora na liturgia busca condenar nosso Senhor? Ouviremos nós também da boca dele: por qual das obras boas que fiz em vossas vidas, vós ireis me condenar? Ainda faltam 15 dias para a Páscoa. Ainda dá tempo de tornar o nosso coração a Deus, pela penitência de voltar a Deus, de nos entregarmos a Deus, de permitir que Ele, de tal maneira o fogo do Espírito Santo, venha abrasar a nossa vida,
que nós já não tenhamos mais espaço para tibieza, mais espaço para fraqueza, mais espaço para preguiça nas coisas de Deus, que nós não tenhamos mais, que na nossa vida não tenha mais lugar essa condenação perpétua de Jesus, quando diante das boas coisas que Ele faz por nós, nós preferimos as nossas comodidades, nós preferimos a nossa vida fácil, nós preferimos os prazeres desse mundo ao invés das verdadeiras alegrias, como nós meditávamos no domingo passado. Quando de verdade nosso Senhor será Rei em nossa vida, quando de verdade nós daremos espaço para que a obra que Ele operou na cruz, no sepulcro e no Pentecostes tenha de fato um lugar na nossa vida. Deve ser essas então as inspirações que nos levam neste domingo da paixão, deve ser essas as inspirações que permanecem conosco nos próximos dias e que nos fazem entrar na Semana Santa. Senão nós vamos fazer o quê? Vamos olhar para a cruz na Sexta-feira Santa, beijá-la simplesmente, adorá-la e acabou? Sem conformar a nossa vida com esse mistério? Sem participar de fato da Páscoa do Senhor? Que vida é essa de cristão? Deve ser muito chato ser um católico assim. Deve ser insuportável levar uma religião desse jeito. Eu venho, faço o que tenho que fazer na igreja e isso não tem mais consequência na minha vida. Isso deve ser realmente insuportável. Então, peçamos a Deus a graça de convertermos-nos de uma vez por todas, de não dar mais o espaço à ingratidão, à indiferença, de considerar Deus e de colocá-lo no centro de nossas vidas. Afinal, Ele só fez coisas boas em nós, só fez coisas boas por nós, só faz coisas boas conosco. Nós o condenaremos por alguma dessas coisas? Se Ele diz a verdade, acreditamos realmente na verdade que Ele ensina? Se Ele nos busca, nós nos deixamos realmente alcançar? Que Deus nos ajude, nesses 15 dias que antecedem a Páscoa, a responder com o amor da nossa vida, o amor de um Deus que nos busca e que faz tudo o que é e o que está ao seu alcance, como acabamos de ver, para que nós possamos responder com verdadeira gratidão, com verdadeira sinceridade.